processo que antes você realizava tranquilamente. Você começa a questionar o sentido da vida. Você começa a sentir um peso nas suas costas, uma sobrecarga. Você fala, mas por que eu sinto esse peso? Por que tudo é tão... Por que esse fardo? Por que esse medo? Porque nós fomos colocando o nosso valor em coisas. E sabe onde que tudo isso começou? Quando nós éramos crianças. Olha a gente criança. A gente criança era meio esquisitinho, né? Essa é a nossa consciência infantil. A nossa consciência infantil, ela não se relaciona com os elementos materiais como a nossa consciência adulta. A sua consciência infantil, ela olha, por exemplo, para tua mãe, né? Então, a sua consciência infantil, ela olha para tua mãe e fala assim: mãe, você tinha que me proteger do meu pai. Né? Ela olha e fala assim: mãe, você tinha que ficar do meu lado, você não tinha que ficar do lado do papai. Mãe, você tinha que me dar mais atenção do que você dá pra minha irmã. Mãe, você não devia gastar tanto o seu tempo se cuidando, você devia cuidar mais da tua casa e dos seus filhos. Mãe, o jeito que você fala com a gente é muito grosseiro, você tinha que ser mais doce. A nossa criança, ela percebeu a mãe, o pai, o entorno, as circunstâncias, a partir de qual olhar? De um olhar infantil, gente. A criança, ela não tem condições de perceber o entorno a partir de um olhar maduro. A criança, ela se relaciona com a energia do dinheiro diferente da forma que um adulto se relaciona com a energia do dinheiro. Se uma criança olha para a energia do dinheiro e acha que esse dinheiro está tirando dela o pai, ela acha que o pai prefere o dinheiro do que ela, essa criança começa a ter raiva desse dinheiro. E ela começa a achar que esse dinheiro aqui é rival dela. É rival. Ela olha pra esse dinheiro e fala assim: cara, que raiva que eu tenho de você. Porque o meu pai, ele prefere você do que eu. Que raiva que eu tenho disso. Ela olha pra relação da mãe com o pai e ela fala assim: mãe, eu tenho raiva desse amor que você sente pelo meu pai. Meu pai é grosso com você, mãe. Meu pai é ignorante e você continua do lado desse homem. Que raiva que eu tenho desse amor que você sente por ele. E aí, quando essa criança se torna um adulto e caminha pela vida, essa criança se adulta aqui, e aí ela caminha pela vida, quando ela acha uma parceira, essa parceira não aceita ele como é. Por que não aceita como é? Porque quando ele era criança, ele olhava para aquela mãe e falava assim: eu não gosto que você aceite o meu pai como ele é. Eu não gosto do amor que você sente pelo meu pai. Essa informação tá aqui, ó, registrada. E aí, quando essa criança se torna esse adulto, essa informação tá aqui, ó, coladinha dele. E qual é a informação? Eu tenho raiva de quem aceita o outro como é. Eu tenho raiva desse amor incondicional que transcende tudo, que passa por cima de tudo. Aí o adulto tá assim, ó: como eu queria encontrar uma mulher que me aceita como eu sou. Como eu queria encontrar uma mulher que me respeitasse, me valorizasse do jeito que eu sou. Só tem mulher que quer isso, que quer aquilo, elas não me aceitam como eu sou. Por que, Paula? Paula, por quê? O que acontece comigo, Paula? Não é possível, eu não dou sorte, não tem mulher boa nesse mundo, Paula. Não tem mulher boa nesse mundo. A mulher fica até descabelada olhando pra ele, ó. Olha a situação. Paula, não tem mulher boa nesse mundo. Será que não tem mulher boa nesse mundo? Ou será que ele não pode receber o que a mãe ofertava pro pai? Porque ele julgou, ele condenou, ele criticou. Tudo aquilo que a nossa criança condenou, criticou porque sentiu dor, porque não entendeu, tudo vai se refletir no nosso adulto. Então, quando você fala pra mim assim: Paula, eu preciso entender o que tá acontecendo na minha vida, eu vou dizer pra você: vamos entender suas crenças? Vamos entender como é que funcionou o seu olhar infantil? Vamos? Paula, eu quero saber por que eu não consigo fazer dinheiro. Por que eu não consigo, Paula, montar meu negócio? Por que eu não consigo, Paula, um relacionamento? Por que eu não consigo essas coisas? Porque a tua criança percebeu isso aqui de um jeito muito negativo. E hoje, quando o teu adulto deseja essas coisas vão tentando chegar aqui, ó, pro teu adulto. Esta informação atravessa e fala assim: não gosto de você. Isso aqui recua. Vamos começar a clarear as nossas crenças. Vamos fazer um exercício que vai começar. Vamos lá. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, rapidinho. Vocês estão colocando algumas perguntas enquanto eu tô falando. Se eu for dar atenção pra responder as dúvidas de vocês, eu não consigo seguir aqui uma linha de raciocínio. E eu quero entregar primeiro o conteúdo, depois vocês sabem que eu não tenho hora pra ir embora, tá bom? Essa é a dinâmica. Pessoal, olha só. O que é uma crença? Crença é uma
emoção embalada por uma ideia. Vocês viram aqui o exemplo que eu dei da dinâmica? Então eu tinha lá a criancinha, ela teve uma perspectiva, ela teve uma ideia, né, por exemplo, a respeito do amor daquela mãe pelo pai, ela teve uma ideia o quê? Negativa, uma ideia ruim. Por que ela teve uma ideia negativa e ruim sobre o amor que a mãe sentia pelo pai? Porque ela queria mais atenção, ela queria um olhar sobre ela tinha uma ferida, uma dor, ela se sentia rejeitada, ela se sentia abandonada pelo excesso de amor que a mãe depositava naquele relacionamento no pai. Então, o sentimento dolorido dessa criança, o sentimento doloridinho dessa criança fez com que ela tivesse uma ideia muito ruim sobre o amor que uma mulher deposita por um homem. Então, crença não é nada disso que vocês aprenderam aí fora, que esse povo todo aí que te traz informações muito superficiais, tá? Então aqui a gente vai entender de forma profunda, por isso que você se torna um terapeuta de si mesmo com essa metodologia, porque você vai entender uma coisa numa profundidade que você nunca tinha acessado antes, certo? Então você já entendeu o que é uma crença. Crença é uma emoção embalada por uma ideia que eu tive naquele momento. Tive uma dor, percebi o cenário a partir de um olhar dolorido, né? Não era um olhar iluminado, era um olhar dolorido. E aí o que aconteceu? Eu gerei uma crença negativa sobre mulheres que amam seus parceiros, sobre mulheres que aceitam determinados homens como são, ou vice-versa, né? Se você é uma mulher, então você pode ter crenças negativas, por exemplo, a respeito de um homem que respeita demais a mulher, a respeito de um homem que faz tudo pela mulher. Por quê? Porque em algum momento você sentiu uma dor, teve uma perspectiva negativa, por exemplo, sobre o seu pai que fazia tudo pela sua mãe, mas não fazia tudo por você. Esse registro tá lá. E hoje, sendo adulta, você não consegue se conectar com um homem que queira fazer coisas por você, que queira te colocar como prioridade. Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando? Estão entendendo? Ótimo. Então agora que você já entendeu o que é uma crença, nós vamos poder realizar a nossa dinâmica. Então você vai pegar cada etapa aí do seu exercício. Gente, vocês desculpa aqui minha fala, né? Porque eu tô bem gripada, então eu tô meio fanha. Mas tá de boa, né? Vocês estão entendendo aqui. Você vai colocar lá em cima da dinâmica do dinheiro. Vamos começar na dinâmica do dinheiro. Você vai colocar lá em cima da dinâmica do dinheiro por que você acha que você tem um problema com a energia do dinheiro. Como se você estivesse sentada na minha frente fazendo uma terapia. Por que você acha que você tem um problemão com a energia do dinheiro? Ai, Paulo, eu acho que eu tenho um problema com a energia do dinheiro porque toda vez que eu tô pra ser promovida, acontece alguma coisa, não rola minha promoção. Paula, porque toda vez que eu ganho um dinheirinho extra, acontece uma desgraça, meu dinheiro vai embora. Paula, porque, cara, toda vez que eu tento fazer um movimento pra, sei lá, me desenvolver e fazer mais grana, eu sinto que eu fico travada, paralisada. Paula, porque só de eu pensar em dinheiro me dá uma angústia, um desespero, eu não sei nem o que é isso. Então você vai escrever no seu caderninho por que você acredita que você tem um problema com a energia do dinheiro. Por que você acha que você tem um problema com essa energia, tá? Você vai colocar aí em cima. Eu acho que você mexe e aí muda. Certo? Faz esse tipo de coisa? Sim. E agora, a gente vai começar o nosso exercício. Manifesta. Olha só. Então, temos aqui, né? Nós temos a energia do dinheiro. E sabemos que entre nós e a energia do dinheiro tem um bloqueio. Tem um bloqueio. Tá bom? E a gente vai entender que bloqueio é esse. Então você vai fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. Você vai respirar comigo. Na sequência eu vou ler a frase. Você vai abrir os seus olhos e completar com a primeira coisa que vier na sua cabeça, ok? Você vai fechar os seus olhos. Você vai respirar comigo e eu vou ler a frase. Quando eu finalizar a frase, você vai abrir os olhos e escrever no seu caderno a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Fecha os seus olhos. Respira fundo comigo uma vez. Solta o ar. Respira mais uma comigo. Solta o ar. Respira mais uma, mantendo o olho fechado. Solta o ar. Relaxa, mantendo os olhos fechados e o foco absoluto na minha voz. Preste atenção. Quando eu penso em dinheiro, repita essa frase em voz alta. Quando eu penso em dinheiro, eu me sinto muito... Abre os olhos e escreve. Fecha os olhos de novo. Ai, Paula, eu preciso pensar. Não funciona sem o exercício. Ai, Paula, veio uma coisa nada a ver na minha cabeça. Deixa eu pensar outra resposta. Não funciona sem o exercício. O objetivo dessa dinâmica é exatamente você trazer o teu desconforto relacionado à energia do dinheiro. Ou seja, vão vir coisas do arco da velha. Você precisa confiar no processo e apenas escrever aí a primeira coisa que vier na tua cabeça. Fecha os olhos. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Repita a frase comigo, de olhos fechados. E me dá muita vontade de... Abre os olhos, escreva aí. Do que te dá vontade? Quando você pensa em dinheiro, você se sente muito... Não sei o que você botou aí. E isso te dá muita vontade de... Coloque aí, te dá muita vontade do quê? Agora de olhos abertos. Pode continuar falando em voz alta, olhando aí a frase no teu caderno. Eu gostaria muito de agir diferente. No fundo, eu queria conseguir... Coloca aí o que você queria conseguir.
queria conseguir. Coloque o que você queria conseguir. Continua aqui comigo. Mas no fim das contas, eu sempre acabo fazendo... Coloca aí. No fim das contas, você sempre acaba fazendo o quê? No fim das contas, eu sempre acabo fazendo... Coloque aí o que você acaba fazendo no fim das contas. E percebo que esta reação gera... Quando você percebe que você reage dessa forma aí, o que acontece? Qual que é a consequência, né, dessa reação? Eu percebo que isso gera o quê? O que gera? Coloca aí. De novo, próximo. E quando eu vejo isso, eu me sinto ainda mais... Quando você vê todo esse furdunço que você fez, o que você queria, que você não conseguiu, quando você vê todo esse rebuliço aí, o que você sente? Você se sente como? Como é que você se sente quando você vê tudo isso? A sensação que vem. Quando eu vejo tudo isso, eu me sinto ainda mais o quê? Perdida, frustrada, assustada, vontade de fugir, abandonada. O que você sente? Vai colocando lá na sua dinâmica, no seu exercício. Impotente, fraca, sozinha, né? Vai colocando. Isso. Agora, muito bem. Agora você vai circular bem grandão essa sensação que você tem quando você olha para a tua vida financeira. Essa sensação frustrada, impotente, sozinha, com medo, você circula bem grandão. Essa é a sua desordem emocional que te impede de caminhar na direção da tua prosperidade. Paula, como assim? Não é porque eu não fiz faculdade? Não é porque eu não tenho marido? Não é porque eu não tenho Instagram? Não. O sentimento que faz com que você não caminhe na direção da tua prosperidade é esse sentimento, essa sensação que você acabou de descobrir nesse exercício. Então, o fato de você se sentir frustrada, impotente, pequena, sozinha, abandonada, esse sentimento impede que você dê passos e caminhe na direção da sua prosperidade. Então, se você quer prosperar, qual é o sentimento e a sensação que você tem que tratar? Essa que você circulou. Essa sensação que você tem dia após dia, dia após dia, dia após dia. Essa sensação que você tem que tratar. Ok? Onde será que começou essa sensação? Escreve aí na última linha do seu exercício. Onde foi que eu comecei a me sentir assim? Onde foi que eu comecei a me sentir assim? Onde foi que eu comecei a me sentir frustrada? Onde será que eu comecei a me sentir abandonada? Quando será que foi que eu comecei a me sentir incapaz? Quando será que foi que eu comecei a me sentir assim? Quando será que foi que eu comecei a sentir vergonha? Quando será que foi que eu comecei... Coloca lá. Deixa sair esse choro, Michele, porque é o choro da sua cura. É o choro do seu encontro com você. Né? Cléo, sai dessa cabeça. Sai desse lugar fora, porque eu só pago conta. Isso é lá fora. Sai disso aí. Vamos entrar aqui no processo terapêutico, porque a cura tá aqui no processo terapêutico. Eu quero saber como é que sente. A cura tá no sentir. O problema não tá lá fora, o problema não é conta, dívida, governo, o problema não é nada disso. O problema é teu sentimento. O problema é teu sentimento. Eu quero saber como você se sente. Como você se sente. Ok. Muito bem, vamos para a nossa próxima dinâmica. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, doutora Fernanda, é isso mesmo, Fê. Por isso que quando nós estamos num tratamento superficial, que só acessa a lógica e a razão, a gente não obtém as nossas curas. Por isso a importância da gente realizar um processo terapêutico profundo, sabendo fazer isso com a gente o tempo todo, não importa a situação que a gente esteja passando. Porque se eu sei fazer isso comigo, se eu tenho uma ferramenta que me dá estrutura, que me dá a meditação, que me dá essa auto-hipnose, que me dá as perguntas inteligentes, que me dá o caminho das pedras, que me dá a teoria, que me dá a prática, eu nunca mais dependo de ninguém para resolver a minha vida. Eu nunca mais dependo do que o outro me diga para eu me sentir bem. É isso que vai acontecer com a gente. A gente vai começar essa jornada hoje. Gente, tá rolando muita coisa legal aqui. Vocês estão tendo muita perspectiva interessante, cara. Que lindo que tá acontecendo aqui hoje. Bom, se você se sente bem quando você pensa em dinheiro, você não deveria ter nenhum problema com ele, né? Porque se você ama o dinheiro, por que o dinheiro não tá com você? Então, quando eu penso em dinheiro, eu me sinto bem. Tudo bem. Ele tá com você? Não. E o que você sente quando ele não tá com você? Puxa essa sensação. Essa sensação. Porque se você tivesse muito feliz e obrigada com o dinheiro, ele tava aí aos baldes na sua vida. O problema é que ele não tá. Essa é a questão. Vamos lá. Agora, nós vamos realizar a dinâmica afetiva sentimental.
Ai, Paulo, eu nem vou fazer essa dinâmica que minha vida afetiva tá bem. A sua vida financeira pode se correlacionar com a sua vida afetiva. E então é importante que você entenda o seu mecanismo aqui afetivo para conseguir. Escreve. Quando eu penso em amor, eu me sinto muito... O que você sente? Coloca aí. Vai liberando energia. Vai liberando energia. Bom, vai liberando. Todo o que vocês chamam de dificuldade é resistência. Ninguém tem dificuldade em nada. Vocês são tão inteligentes que botam resistência no talo pra não resolver o problema. Resistência. Se você escrever qualquer coisa, você já vai começar a promover sua cura. Qualquer coisa serve, não tem resposta certa. Só escreve qualquer coisa. Ai, qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa você já vai começar a se curar agora. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Então você me disse que quando você pensa em amor, você sente muito. Você escreveu aí. Fecha os olhos. E me dá vontade de... Te dá vontade do quê? Quando você pensa em amor, se sente dessa forma, te dá vontade de quê? Escreve aí. Te dá vontade do quê? Deixa limpar esse campo aí. Me dá vontade de... Do que te dá vontade? Quando você sente essas coisas sobre amor, te dá vontade do quê? Isso. Agora você vai fechar seus olhinhos de novo. Eu gostaria muito de agir diferente, sabe, Paulo? Na verdade, eu queria tanto conseguir... O que você queria tanto conseguir? Escreve aí. O que você queria tanto conseguir? O que você queria tanto conseguir? Escreve. Escreve no seu caderninho. Eu queria tanto conseguir. O que você queria tanto conseguir? Coloca aí. Queria tanto conseguir. Mas no fim das contas, eu sempre acabo fazendo... O que você acaba fazendo no fim das contas? Conta pra mim. Ai, Paulo, no fim das contas, olha... Sempre acabo... O que você sempre acaba? No fim das contas, eu sempre acabo sabotando meus relacionamentos, me escondendo. No fim das contas, eu sempre acabo sozinha chorando, sempre acabo recomeçando. No fim das contas, eu sempre acabo me esquivando. No fim das contas, eu sempre acabo aceitando tudo. O que você... No fim das contas, o que você sempre acaba fazendo? Atrai perfis que não tem a ver comigo. No fim das contas, o que você acaba fazendo? Abandona o barco. Vamos continuar. E eu percebo que essa minha reação acaba gerando... O que essa tua reação acaba gerando? Coloca lá pra gente. Ah, no fim das contas, essa minha reação acaba gerando... Gerando o quê? No fim das contas, essa minha reação acaba gerando... mais solidão, mais frustração. Que interessante, hein? Afastamento, olha só. E quando eu vejo isso tudo, eu me sinto ainda mais o quê? O que você se sente quando você vê todo esse furdunço que está acontecendo na sua vida afetiva? Quando você vê tudo isso, no fim das contas, você acaba se sentindo mais e mais o quê? Desordem emocional. E faz com que você não consiga caminhar na direção de uma vida afetiva satisfatória. Essa revolta, essa raiva, essa indignação, esse ódio é o que faz com que você se sinta impotente diante da construção de uma vida afetiva satisfatória. Agora as fichas começam a cair, ó. Uma já se ligou. Mesma sensação que eu sinto com o dinheiro sozinho. Vocês vão começar a perceber que vocês têm sensações em várias áreas da sua vida que se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. Tá? Grifa, circula e toma consciência do que é. Desde que você nasceu, te ensinaram que o que alguém tá sentindo foi provocado por alguém lá fora, desde criança. Essa é a maior mentira que te contaram. Vou te explicar. Preste atenção. Preste atenção. Esse aqui era o seu pai. Essa aqui era a sua mãe. Ok? Esse era o seu entorno familiar. Tava aqui, ó. Todo mundo aqui. Né? Vovó, bisavô, etc. Tá bom? Este clã, esse grupo de pessoas, carregavam um sistema de crenças parecido. Um sistema de crenças sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre família, filhos, um sistema de crenças muito parecido. Não era idêntico, parecido, ok? Esse aqui era o sistema de crenças desse clã. Você, diferente da ideia que te venderam, você aqui, ó, você não tinha um corpinho, né? Não tinha nada. Deixa eu pegar um troço que funcione melhor. Antes de você ser essa criatura linda aqui que a senhora é. Aqui, ó. Você era um campo de energia.
Você não tinha forma, você não tinha cérebro, você não tinha nada. Você era um campo de energia. Aqui existia uma outra família, tá? Com outras crenças, outras dinâmicas de vida. Aqui. Mulher grande, né? Ô, louco. Tá, ela tá deitada, tá? Não sou obrigada a ficar segurando ela. Aqui. Então aqui tem uma outra família, aqui tem esse clã, aqui tem um outro grupo de pessoas. E você é um campo de energia, ó. Vibrando, vibrando, vibrando. Esse campo de energia carrega um sistema de crenças. Você carregando teu sistema de crenças precisava acoplar num sistema que fosse compatível com os seus e não o contrário. Não foi esse sistema que te moldou. Foi o teu campo de vibração enquanto espírito, energia, o que você quiser acreditar, que fez com que você, ó, plugasse aqui, nesse povo todo. Ai, mas por que eu não nasci naquela família? Pessoal tão bacana. Porque não deve ser tão bacana assim. Ah, mas por que eu nasci nessa família? Porque não era ali pra você. Aqui era o teu canto, aqui, ó. Era aqui. Aqui era disso que você precisava. Credo, Paula. Eu precisava me conectar numa família com um homem que ia morrer quando eu tivesse 9 anos de idade? Sim, essa sou eu. Eu precisei me conectar com meu pai, seu Jaime, que ia morrer quando eu tinha 9 anos de idade. Por quê? Porque eu precisava descobrir um monte de coisas sobre como era ser uma criança sem pai. Eu precisava transcender, eu precisava me curar, eu precisava me desenvolver neste lugar onde um pai não estaria presente. Então sim, aqui era o lugar perfeito para a Paula habitar. Aí, eu ia ter uma mãe que, quando eu levantasse de madrugada, com síndrome do pânico, ela olhava pra mim, me dava 10 chacoalhão e me põe pra dormir. Falava assim, não tem nada lá, acredita em Deus, você vai se resolver e tá tudo bem, não tem nada aqui. Ia lá, acendia a luz, apagava a luz e me botava pra deitar. Era a mãe que eu precisava pra desenvolver coragem, audácia, ousadia. Então, olha só. Tudo que eu precisava de forma compatível estava neste clã. Ai, Paula, então, eu não sou escassa porque a minha família era escassa? Não, filha. Você desembarcou num lar escasso, porque você carregava no teu campo vibracional a escassez. Então, ninguém aqui nunca teve o poder de te tornar nada. Você é que se conectou a esse troço todinho aqui, porque o teu campo era compatível, ok? Então, primeira coisa que a senhora vai fazer agora, a senhora vai resgatar o poder que a senhora deu para os seus pais. Sabe quanto poder que a senhora deu para esse povo aqui? Um monte. A senhora disse que por causa deles a senhora era pobre, por causa deles a senhora não vivia um amor decente, por causa deles a senhora não tinha isso, não tinha aquilo, por causa deles a senhora não estudou, por causa deles sua vida foi um inferno, por causa deles, por causa deles, por causa deles, por causa deles. Chega, né? Chega. Deu? Já deu? O que vocês acham? Deu, né? Vai continuar entregando seu poder? Seu poder é esse aqui, ó. Aqui o seu poder. Pessoal, o poder da tua prosperidade, da tua riqueza, dos teus relacionamentos maravilhosos. Você quer continuar dando o teu poder aqui pra esse povo? Ou a senhora vai resgatar o teu poder hoje? Ou a senhora vai resgatar o teu poder hoje? Responde pra mim, responde pra você. Não, Paulo, eu quero resgatar o teu poder. Ótimo. Então olha aqui, ó. Presta atenção. Esse aqui é teu pai. Não conheci meu pai, Paulo, não interessa. Esse aqui é teu pai representado energeticamente. Esse aqui é tua mãe representada energeticamente. Olha pra eles. Olha aqui, ó. Olha pros dois. Olha aqui pros dois. Olha pros dois. E fala pra eles assim, ó. Pai e mãe. Todo o meu poder que eu entreguei pra vocês, eu resgato hoje. E respira, ó. Toma o poder que é teu. Olha pros dois. Pai e mãe. Todo o poder que eu dei pra vocês, eu resgato hoje. E puxa, ó. Ótimo. Ninguém tem o poder de ti nada. Ok. Já entendi que desembarquei nesta linda família porque as minhas crenças eram compatíveis com eles, certo? Beleza. Olha aqui, minhas crenças compatíveis com as crenças dele. Aí, Paula, o que aconteceu? Eu comecei a caminhar pela vida, né? Comecei a crescer, virei aqui uma criancinha. E aí, todas as vezes que o meu pai me dizia não, eu não me sentia amado. Todas as vezes que o meu pai me dizia não, eu não me sentia amado. Quando meu pai foi embora, Paula, ou morreu, eu me senti abandonado. Paula, quando a minha mãe resolveu separar do meu pai, a gente ficou só com meu pai, só com a minha mãe, eu me senti muito triste, um vazio profundo. Paula, quando aconteceu isso aqui na minha vida, eu, criança, me senti de tal forma. E como a minha consciência era infantil, eu achei que foi a minha mãe que me provocou isso. Eu achei que foi meu pai que me provocou isso. E até hoje, eu tô dando poder pros outros. Sabe por quê, Paulo? Porque eu achei que meu ex-marido fez eu me sentir traída e largada. Eu achei que a minha ex-sogra me fez sentir um lixo. Eu achei que meu ex-chefe fez eu me sentir um nada. Eu acho que o meu trabalho faz eu me sentir assim. Eu acho que o dinheiro faz eu me sentir assado. Eu acho que as coisas fora de mim, Paulo, me destroem, tem poder de acabar comigo, de acabar com a minha vida. Porque eu fui treinada assim e eu não soube me reprogramar. Você foi treinada pra acreditar que tudo fora de você teria o poder
de te moldar. Tudo fora de você. Quanto mais você deu o seu poder para os outros, maior é o seu nível de sofrimento. Quanto menor o seu nível de consciência, maior é o teu nível de sofrimento. Quando você começa a entender que tudo que você viveu, as pessoas que você atraiu, as pessoas que você mandou embora, as situações que você experimentou, quando você começa a entender que foi você a única responsável por tudo isso, tua vida começa a mudar. Quer ver um negócio? Vou te mostrar um negócio que eu apresento lá só para os meus alunos do Open. Vou te mostrar um negócio aqui, você vê. Um trocinho aqui, ó. Pra você ver uma coisa, já vou voltar aqui nos bichinhos. Ó, olha só que interessante. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só que loucura. A sua vida hoje, olha só, acompanha comigo lá no quadrinho laranja, ó. A sua vida hoje, olha lá, ela é consequência das suas escolhas conscientes ou inconscientes. A sua vida hoje, a quantidade de dinheiro que você faz, o tipo de relacionamento que você tem, as pessoas que você se conecta, o tipo de corpo que você tem, né? A sua vida hoje, ela é consequência das escolhas conscientes que você fez. Então, quando você lembra assim, eu escolhi fazer medicina, eu escolhi abandonar a faculdade, eu escolhi mudar de cidade. Essas são as suas escolhas conscientes. Você lembra que você tomou essas decisões. Mas e as suas escolhas inconscientes? Suas escolhas inconscientes foram aquelas assim, ó. Você tava no trabalho, e aí você tava indo embora, deu vontade de fazer xixi, você voltou, foi no banheiro. E aí quando você chegou no ponto de ônibus, o ônibus já tinha passado, atrasou, veio um outro ônibus, esse outro ônibus passou, você pegou ele, furou o pneu, atrasou mais um pouco, quando você foi descer desse outro ônibus, você foi atropelada na rua. Paula, você tá querendo dizer que eu escolhi ser atropelada, Paula? Que horror! Não, querida, você não escolheu ser atropelada. Você só teve a capacidade inconsciente de fazer todo um movimento mirabolante para estar na frente daquele carro naquele exato segundo em que ele ia passar em cima de você. Deu pra entender? Tá dando pra entender? Inconscientemente, nós fomos criando todo o nosso destino. Aquilo que você acha que você não escolheu, você escolheu sem estar escolhendo. Paula, mas por quê? Por que eu fiz isso? Porque existia no seu campo emocional inconsciente informações, crenças, ideias, sentimentos que te levaram para aquele caminho. Te levaram a se conectar com aquelas pessoas, te levaram a tomar aquele ônibus, te levaram a estar dentro daquele metrô, te levaram a gostar daquele homem com quem você casou, te levaram a ter um ventre propício a receber aquele tipo de criança. Tudo que você viveu na sua vida tem sido manifestado pelo seu campo emocional inconsciente. Não existe nenhum Deus te castigando, não existe ninguém fora de você te causando isso, não existe nada que seja coincidência e nada que seja aleatório. Nada, absolutamente nada. Paula do céu, e agora? E agora, Paula, você tá me dando essa informação? O que eu faço com essa informação? Bom, talvez, pela primeira vez na sua vida, você vai ter a sensação de se sentir digna de poder mudar a tua história. Sabe por quê? Porque uma pessoa que acredita em coincidência, uma pessoa que acha que as coisas aconteceram porque, sei lá, aleatoriamente, uma pessoa que acha que alguém lá fora provocou o que ela viveu, é uma pessoa que é escrava, é uma pessoa que é refém, é uma pessoa que não pode fazer nada sobre o seu destino. É uma pessoa que não pode mudar nada. Por quê? Porque ela é refém da aleatoriedade. Ela é refém de ocasiões, refém da sorte. Aqui não. Aqui comigo, não. Aqui você se sente dona, protagonista absoluta da sua jornada. E a hora que você entende o poder que está na tua mão, você começa a mudar tudo. Se você, me ouvindo falar isso, tá preocupada ao invés de estar feliz, agora era a hora de você estar tendo um orgasmo. Mas eu sei por que você não tá tendo. Porque o teu nível de consciência ainda é muito baixo. Por que o teu nível de consciência é baixo? Porque te condicionaram a achar que você é a culpada pelo que você viveu. E não a criadora. Você não é culpada. Porque você não criou nada ruim. Paulo, como eu não criei nada ruim? Você sabe da minha vida? Você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu passei. Eu não preciso saber o que você passou. Eu não preciso saber o que você passou. Paulo, você tá desmerecendo a minha história? Não, porque a minha também não foi fácil. Não, porque a das alunas aqui também não foram fáceis. Não, porque as das meninas do meu suporte também não foram fáceis. Nós somos 700 pessoas dentro da sala. Aqui tem pessoas que foram estupradas, abusadas, sequestradas. Tem pessoas aqui que perderam filhos, perderam pais. Tem pessoas aqui que viveram experiências de quase morte. Vocês conhecem a minha história? Não conhecem? Já passei por quase tudo isso. Então eu já perdi minha bebê na barriga, eu já fali em 5 empresas, eu já passei por 2 divórcios, eu perdi meu pai com 9 anos. Eu fui trabalhar com 12 anos de idade, eu fui abusada por chefes em empregos, eu me sentia constantemente sozinha, largada, sem suporte. Eu me sentia constantemente inadequada porque eu não tinha um pai, então eu não tinha um pai pra olhar, pra me defender, pra dizer o meu valor. Tudo isso eu senti. Você que tá aqui sentiu um monte de coisa. A tua colega, que você não sabe quem é que tá aqui no chat, passou por um monte de coisa.
todo mundo que está aqui nessa sala viveu uma série de coisas. Uma série de coisas. A minha pergunta pra você é simples. Você não precisa fazer todo esse furdunço que vocês estão tentando fazer no chat. Ah, isso aqui é espiritismo, isso aqui é karma. Isso é furdunço na sua cabeça, que quer tirar do foco. Porque em nenhum momento eu usei nenhum termo assim. Em nenhum momento eu disse nada disso. Eu só estou falando de energia. Não estou falando de mais nada. A minha pergunta pra você é uma só. E ela é simples, não precisa de estardalhaço. Não precisa de caminho difícil, não precisa de coisa mirabolante, não precisa. Pode ser simples. Uma única pergunta. Você quer aprender a entender o que dentro de você causa o teu destino? Só essa pergunta que eu tenho pra te fazer. Você quer aprender como que você entende o que está dentro de você? Que faz com que você ame um homem que vai te trair? Que faz com que você perca dinheiro? Que faz com que você sinta um vazio na tua alma? Que faz com que você se sinta constantemente enganada? Abusada? Você quer? Nada mais importa nessa conversa hoje. A única coisa que importa é, veja, você está disposta a se conhecer o suficiente para mudar aqui dentro e começar a ver o resultado aqui fora? Você está disposta a entender que você, nessa soberania tua dentro de você, cria o tempo todo as coisas ao teu redor? Que o que você chama de destino foi provocado por esse campo que te rege, por esse invisível, esse campo de energia invisível, que vai abrindo caminho para que você trace o seu destino do jeito que você traça? Porque se é isso que você quer, é isso que eu ensino há quase 14 anos. É nisso que eu sou especialista. Foi isso que eu fiz com a minha vida. É isso que eu faço com essas pessoas que estão escrevendo no chat pra vocês, que se transformaram através dessa técnica. Se sente humilhada, que raiva. Sabe o que me dá mais raiva? Que a minha avó prefere você do que a minha mãe. Só porque você tem dinheiro e dá dinheiro pra eles. Que raiva que eu tenho de você, tia Maria. Tenho raiva de você. Tenho raiva de você, desse seu dinheiro, desse seu carro, dessa sua cara toda esticada de plástica, cara. Raiva que eu tenho de você. Tadinha da minha mãe. Tadinha, mãe. Não liga não, mãe. Você é assim, pobre, simples, mas olha, você é maravilhosa. Você é muito melhor que a tia Maria, viu? E você, você é um lixo por gostar mais da tia Maria do que da minha mãe. Só porque ela tem dinheiro. Que raiva também que eu tenho desse dinheiro. Esse dinheiro também. Raiva. Se não fosse você, minha mãe não se sentia humilhada. Se não fosse você, minha avó não preferia, minha tia, minha mãe não se sentia sozinha. Ai, Paula, eu não sei porque que eu não faço dinheiro na minha vida, Paula. Ai, Paula, não sei porque que eu não vivo um amor, Paula. Ai, Paula, eu não sei, Paula, juro por Deus, eu sou tão boa, eu sou tão honesta, eu trabalho tanto, Paula, eu faço tanta lei da atração, Paula, mas eu não sei por quê, Paula. Eu declaro tanta frase positiva, Paula. Eu tô toda tatuada dos números do Garbovoi, Paula, minhas costas é número puro. Já fiz todas as rezas, Paula, vou nas missas, tudinho, e eu não sei por quê. Eu não sei por que minha vida não anda, Paula. Não sabe, não? Pergunta aqui, ó. Pergunta assim pra tua criancinha. O que te machucou? O que te feriu? Como é que você via as pessoas que tinham dinheiro? Como é que você via teu papai e tua mamãe, a relação deles? Como é que você sentia? Quando você via seu pai cuidar da sua mãe ou seu pai chegar em casa bêbado, o que você sentia? Quando você via sua mãe cuidar do seu pai, o que você sentia? Quando você via seu pai sair pra trabalhar, o que você sentia? Quando você via teu pai pegar o dinheiro dele e gastar lá naquele cassino, fazendo o que ele queria, o que você sentia? Olha, eu vou te falar uma coisa. Você pode rodar o mundo, filha. Você pode rodar o mundo. Você pode fazer o que for. Se você não limpar o teu coração, não tem como você viver o que você quer viver. Se você não limpar o teu coração, você não vai viver o que você quer viver. Se você não acolher a tua criança, se você não começar a entender como você se moldou na vida, você não vai viver o que você quer viver. Você quer ter paz, você quer ter alegria de viver, você quer ter prosperidade, você quer fazer as pazes com dinheiro. Quer? Você vai ter que fazer as pazes com dinheiro. Você vai ter que fazer as pazes com a tia Maria rica. Você vai ter que fazer as pazes com a vovó que preferia a tia rica. Você vai ter que fazer as pazes com a energia do dinheiro. Você vai ter que fazer as pazes com as ideias de maternidade. Você vai ter que fazer as pazes com o jeito da sua mãe ser mãe. Você vai ter que fazer as pazes com o jeito do seu pai ser pai. Você vai ter que fazer as pazes com a energia do trabalho. Você vai ter que fazer as pazes com todas as energias que envolvem o seu desejo. Você vai ter que fazer as pazes. Será que você está disposta? Será que você quer mesmo transformar a sua vida? Será mesmo que você quer transformar a sua vida? Como é que faz as pazes, Márcia? Mudando a perspectiva, acessando a criança, mudando o sentimentozinho aqui, ó, dessa criança ferida. A tua criança tá machucada. Esse dolorido dela fez ela sentir raiva. Fez ela se sentir mal diante da riqueza, diante da abundância, diante da alegria, diante do sexo bom. Fez ela se sentir suja. Essa criancinha aqui
quando sentia tesão no corpinho, depois aprendeu que aquilo era feio, que aquilo era sujo. Talvez você se sinta tão suja que você não se sinta digna nem de ser amada, nem de ser abraçada. Talvez você tenha enfermidades no seu corpo só pelas ideias de sujeira que você teve a seu respeito. Sabia disso? Porque a forma infantil que você percebeu, o seu entorno, os seus pais e tudo mais, você só percebeu daquele jeito porque estava dolorido aqui, ó. Estava machucado. Então, gente, do mesmo jeito que você levou muitos anos para fazer essa bagunça toda na sua vida, você precisa começar a pegar tijolinho por tijolinho, por tijolinho, por tijolinho e começar a mudar a sua consciência. Se você não expandir a sua consciência, você não vai se desenvolver. Você continua sendo refém dos eventos aleatórios, que de aleatórios não tem nada. Você continua se sentindo emocionalmente fraca, cheia de angústia, de depressão, de frustração e tudo mais. Continua sabotando o seu progresso, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Vocês ouviram o depoimento que a gente soltou lá no começo da Regiane, do cabelo curtinho? Ela disse, acompanho a Paula há 2 anos. Acompanho a Paula há 2 anos. E agora acessei um pacote de emoções e me libertei dessa alergia que eu tinha do glúten, da lactose. Há quanto tempo a Regiane está comigo? 2 anos. O que aconteceu na jornada da Regiane em 2 anos? Um monte de coisa. Essa foi uma que chamou a atenção, porque foi direto no físico, né? Foi papum, e ela trouxe no depoimento para nós. A minha pergunta para você, de novo, é: quanto você está disposta a investir pela sua felicidade? Quanto você está disposta a investir o seu amor por você? Quanto amor você já investiu em relações furadas? Quanta atenção você já deu para pessoas que, cara, hoje você fala, Paula, eu não merecia nem meu bom dia. Eu investi tanto naquela pessoa. Eu botei tanto ali naquilo. Quanto você investiu em alguns trabalhos que depois você falou, cara, eu devia ter pedido demissão, cara, o mais rápido possível, sabe? O Thiago tá ali falando que... Ele já falou várias vezes, inclusive no chat, eu já li, né? Você vê que, né, o nível de consciência é muito baixo. O Thiago, ele acha que o motivo da dor, da alma que ele sente, é porque ele não tem o transporte dele. Se fosse isso, ia ser tão fácil. Não é isso não, Thiago. Você sabe o que significa ter o seu transporte? Significa dirigir a sua vida. Ter o seu transporte significa se sentir apto a dirigir a sua vida. Enquanto você não se sentir apto a dirigir a sua vida, esse transporte não vem. E se ele vier, ainda é capaz de tu ter uma síndrome do pânico no volante e ter que botar alguém pra dirigir pra você. Não é sobre nada lá fora. Vocês não estão tristes porque vocês não têm uma casa própria. Vocês não estão tristes porque vocês não têm carro. Vocês não estão se sentindo um lixo porque vocês não têm um marido. Vocês estão sentindo tudo isso porque vocês colocaram o valor de vocês nessas coisas. Porque vocês, ao longo da vida de vocês, foram entregando um poder que era seu pros outros. Porque vocês, por conta das feridinhas dessa criancinha aqui, foram julgando todos os elementos e sentindo raiva. Sentindo raiva. Sem perceber. Você sentiu raiva do amor e hoje você quer ser amada. Você sentiu raiva de uma bênção que alguém recebeu. Você nem sabe disso. Você sentiu raiva. Às vezes você sentiu raiva de ter sido tão bonitinha quando era criança e nem sabe disso. Às vezes você sentiu raiva do prazer que você sentia no seu corpinho e não sabe disso. Às vezes você sentiu vergonha. Vergonha por estar tão eufórica, tão feliz, que você abominou aquela felicidade. Gente, alguém tá perguntando, o segredo é se limpar independente de ter ou não as coisas que a gente quer? Com certeza. Porque as coisas que você não tem, elas são consequências do que você não tem dentro de você. Como é que você quer ser amiga do dinheiro, quer ver o dinheiro multiplicar na sua vida, chegar na sua vida? Como é que você quer experimentar isso se você tem raiva dele? E a sua raiva vem da sua desordem emocional, que é a ferida da tua criança. Explica pra mim. Não tem como. Não tem como. Então, o que nós temos que fazer, uma série de dinâmicas como essas que eu fiz com vocês, só que obviamente são dinâmicas mais profundas, porque a primeira etapa da transformação é a mudança de consciência, é o que eu chamo de conceitos base. Quando você entende os conceitos base que estruturam essa metodologia de cura, então a sua consciência ela começa a ser modificada. E aí, você, através dessas dinâmicas todas, você começa a acessar as suas crenças, você começa a acessar os julgamentos e as feridas da sua criança, e você começa a promover um movimento de cura. Você começa a promover um movimento de cura. Deu pra entender, gente? É isso que começa a acontecer com a gente. Não é sobre acessar memória. Memória, o que tem numa memória? Tem uma lembrança. Eu não quero memória. Memória é lembrança. Na lembrança não tem cura.
Na lembrança não tem transformação. A cura e a transformação estão aonde? Na minha emoção. E a tua emoção, você não precisa ficar buscando, ela tá aqui, no momento presente, no aqui e agora. Fecha o teu olho, põe a mão no coração, você vai sentir a frustração que tem aí dentro. Você vai sentir o tanto que você se sente largada, abandonada, traída. Tá aí, no aqui e agora, não tá lá atrás. Não tá lá atrás, tá aqui. O que você sente no seu coração tá aqui. Deixa eu explicar mais uma coisa pra vocês. Olha aqui, ó. Presta atenção numa coisinha aqui, ó. O que leva você a ter o impulso, olha lá no quadrinho laranja do impulso, olha embaixo o quadrinho verde. O que te leva a ter esse impulso, que te faz escolher, né, tomar decisões e sugere os teus resultados, é o acesso a uma base de dados, um arquivo que contém informações positivas ou negativas sobre todos os elementos. Todos os elementos. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho de cura? Qual é o caminho de cura? O caminho de cura é o seguinte. Você começa a mudar a tua mentalidade, eu tô falando de lógica, de razão, então você começa a aprender. Você vai assistir um conteúdo, você começa a aprender. Você viu quanta coisa você aprendeu comigo até agora aqui? Você viu quantos pontos de vista que você tinha, você começou a questionar? Você viu quantas fichas foram caindo enquanto eu ia te dando os exemplos, te mostrando as dinâmicas? Você viu as sensações que você conseguiu ter quando você fez as dinâmicas? Ótimo. Então nós temos uma jornada de cura. Qual é a jornada? Primeiro, eu acesso uma informação lógica, é o que você está fazendo aqui hoje, você já começou. Você está recebendo uma informação que você não tinha antes. Segundo movimento, você começa a elevar o seu nível de consciência, aí já não tem a ver com lógica. Consciência é um troço que não está no corpo, é outra coisa. A consciência é aquele observador que observa a cena, que observa a vida, que observa o fato de fora. Então você começa a elevar o seu nível de consciência, aí você começa a perceber as coisas de fora, não de dentro do evento. Ok? Não existe perdão no nosso método, viu, Dani? Não tem perdão aqui não. Porque a pessoa que entende, ela não precisa perdoar. Aí, o que acontece? Presta atenção. Recebi a mensagem, expandi a consciência, começo a perceber tudo de fora. Percebendo tudo de fora, eu entro com as dinâmicas. A dinâmica me leva para um nível mais sutil, que é o inconsciente. Do inconsciente, eu acesso a minha criança. No inconsciente, eu acesso as feridas da minha criança. Quando eu acesso as feridas da minha criança, eu descubro as raivas, as indignações, as chateações, a sensação de abandono e tudo mais. Ok? Quando eu acesso isso, eu, que já tô com a consciência expandida, que já tô num nível mais amadurecido emocionalmente, eu acolho a minha criança e começo a dar pra ela o que faltou. Quando eu vou dando pra ela o que faltou, ela vai liberando as pessoas desta função. Libera o pai, libera a mãe, libera o chefe. Aí, finalmente, esse adulto começa a ir pro trabalho para trabalhar e fazer dinheiro. Porque até então, ele estava indo com a criança tarracada nele, indo pro trabalho querendo que o chefe desse valor pra ele. Porque o chefe representa o pai. Esse ser que tá aqui hoje na aula falando que quer fazer dinheiro, ao invés de ir trabalhar para fazer dinheiro, ele ia trabalhar para ser reconhecido pelo chefe que representa o seu pai. É isso. Paulo, eu quero fazer dinheiro. E o que você tá fazendo? Eu tô montando uma empresa. Que legal, e como é que você tá se sentindo? Nossa, tô sentindo incrível, mas eu tenho um pouco de medo. Medo do quê? Medo, sei lá, de me empolgar e dar tudo errado e os outros rirem de mim que os outros. Meu pai, né? Sei lá. Entendi. Então você quer montar teu negócio, você quer montar tua empresa pro teu pai ver. Não é pro teu conforto, pra você comprar um carro novo, pra você comprar uma casa nova. Claro que é, Paula. Entendi. Mas se é pra você comprar tuas coisas, por que você tá preocupado com a opinião dele? Ele vai te comprar as coisas se você não conseguiu? Se você falar, não. Então por que você tá preocupado com o olhar dele? Não sei, porque seria legal se eu tivesse sucesso e ele pudesse reconhecer meu sucesso. Entendi. Então você tá querendo montar o teu negócio, você tá querendo empreender porque você tá buscando o aplauso do teu pai. Não é porque você tá buscando o teu conforto, o teu carro, a tua casa. Mas vocês entram aqui no chat e falam pra mim que é isso que você quer, tua casa, teu carro, etc. Como é que faz, gente? Como é que faz? Como é que você sai da tua casa pra fazer dinheiro se a tua motivação no lugar que você tá indo é se reencontrar com teu pai, buscar o valor dele, se reencontrar com a tua mãe, buscar o valor nela? Não tem como. A tua motivação tem que ser se conectar com o dinheiro, tem que ser fazer dinheiro. E quando essa é a tua única motivação, você não tá preocupado com o que os outros acham. Você não tá preocupado em performar pros outros. Você não tá mais preocupado com isso. Você tá absolutamente mergulhada na tua missão, que é fazer o dinheiro. Ué? Por que você vai pra tua empresa e fica chateada quando o teu líder não te dá bom dia? Ué? Por que você fica chateada quando alguém não te trata como você gostaria, assim, com aquela doçura, com aquele... Por que você fica chateada? Se você tá numa troca cliente-fornecedor, se você tá numa troca cliente-vendedor,
Por que você fica chateada se o teu cliente não falou assim com você? Peraí, o seu objetivo é vender ou é ser tratadinha do jeitinho que você quer? O seu objetivo é emplacar uma venda ou que o seu cliente seja legal com você? Explica pra mim. Você recebeu hoje uma informação de que você tem um problema X no coração. Tem um problema X no coração. Aí chega uma pessoa pra você e fala assim: ô fulano, é o seguinte, tem 2 médicos aqui. O melhor cardiologista do planeta, mas ele é um puta grosso. E um cardiologista, mas é um doce. Ai, você vai no consultório dele e você não quer ir embora. Quem que você quer? Pela lógica, você quer o melhor cardiologista do mundo porque o teu problema é no coração. Agora, se a tua carência gritar mais alto do que o teu problema no coração, tu vai pegar o cardiologista meia boca, porque a tua urgência não é curar teu coração, é curar tua carência. Pelo amor de Deus, entenda isso. Você tá falando que você tá buscando dinheiro, você tá buscando abraço dos outros. Você tá falando que você tá procurando um relacionamento sólido, você tá buscando uma migalha de atenção, você não quer uma relação. Você não quer fazer dinheiro. Você quer alguém te dar um abracinho no fim do dia. Presta atenção, pelo amor de Deus. Onde foi que você enfiou na tua cabeça que numa interação onde o teu interesse é fazer dinheiro, você volta pra casa triste porque o fulano não pegou na tua mão, não te deu um abraço, não foi gentil com você? Por que teu foco não tá na venda? Explica pra mim. Porque a tua urgência, ela é sempre emocional, ela nunca é física. E vocês não entendem isso. Por isso vocês vivem sendo enganados por um monte de gente aí na internet que ficam falando o quê? Da materialidade, do troço físico. E não é nesse troço que tem cura, não é nesse troço que a coisa acontece. Não é. Quem tá falando aqui perguntando se tem livro, tem o meu livro. São 170 páginas que explica o campo emocional inconsciente. Vocês vão ganhar esse livro. Quem estiver aqui ao vivo comigo, vou dar o código pra você adquirir o meu livro de presente. Hoje, a gente daqui a pouco vai fazer um intervalo só pra ir no banheiro tomar uma água. Nós vamos voltar pra fazer mais uma dinâmica. E vocês vão ganhar o livro e poder baixar também o e-book do evento. Ok? Eu tô explicando tudo isso aqui pra vocês. Eu trouxe vocês aqui. Eu tô fazendo essas dinâmicas com vocês. Eu tô tentando quebrar o teu condicionamento pra você se abrir pra esse processo de cura. Porque eu sei o peso do condicionamento. Eu sei o peso do condicionamento. E eu sei o tanto que você precisa de movimento pra caminhar na direção da tua cura. Quando eu comecei a atender, deixa eu explicar um negócio pra vocês aqui. Quando eu comecei a atender, eu percebi que eu realmente realizava um trabalho fora da curva, fora do padrão, fora da caixa. Só que eu percebi que as pessoas, elas não conseguiam ir pra casa e levar a minha consciência. Elas voltavam pra casa com a cabeça delas. Aquela cabeça ruim. Aquela cabeça ruim. Deus do céu. E eu olhava aquilo e eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa pra entregar pra essa pessoa, levar pra casa, pra ela poder continuar desenvolvendo a consciência dela, porque senão toda semana ela vai estar aqui no meu consultório. Eu não quero isso, Deus o livre. Eu tô semana no seu consultório, eu não sou psicóloga. Deus que me livre. Não, meu negócio é fazer uma revolução dentro aí do seu ser e tudo mais. É isso. E aí, foi aí, nesse instante, quando eu vi a necessidade das pessoas adquirirem essa consciência, aprenderem a se tornar terapeutas de si mesmas, foi ali que nasceu esse tal desse Open que o povo tá escrevendo pra vocês no chat aqui. Paulo, o que é esse Open, pelo amor de Deus, que cai de paraquedas nesse evento? O poder é meu. Treinamento que te capacita de 2 formas. Se tornar terapeuta da sua própria vida, sim, pra mim, de dizer pra eles o que eu tinha uma ferida tão grande, sabe por quê? Porque o meu pai se matou pra construir uma casa, literalmente. A casa própria do meu pai na cabeça da minha criança. O meu pai pagou com a própria vida a casa própria que a gente construiu, que ele construiu. Então, eu tinha pavor da casa própria. Porque o meu pai vendeu tudo que tinha pra comprar a nossa casa. E depois que o meu pai estabeleceu a casa, que ele começou a construir a casa ali na etapa final, meu pai morre. Morre de cansaço, morre de estresse, teve um infarto, caiu duro, morreu. A minha criança registrou isso aqui, ó. E eu peguei repulsa pela ideia de conseguir a minha casa própria. Porque aquilo ia implicar minha vida, minha liberdade, tudo de melhor que eu pudesse ter. Olha que loucura. Olha que loucura. Doideira, né, gente? Pessoal, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a falar do Open. Esse treinamento que eu tô te falando que te ensina tudo isso. Que faz essa remodelagem emocional. Que te ensina a ser terapeuta de si mesmo. Mas antes de eu te falar isso, eu quero te contar uma coisa. Cara, você tem ideia do que tá acontecendo no mundo hoje?
Você tem noção de quantas pessoas estão surtando? Eu não preciso nem sair do chat. Quantas pessoas já escreveram aqui que estão com crise de depressão e ansiedade? Vocês foram lendo? Vocês foram acompanhando comigo? Pessoas querendo desistir de tudo, pessoas perdidas, angustiadas, sem saber que rumo tomar, sem saber o que fazer. E, infelizmente, a tendência é piorar. Por que, Paula, que a tendência é piorar? Não deveria ser melhorar? É que essa aparente piora é uma melhora. Nós estamos vivendo essa era digital, onde a gente passa informação o dia inteiro. Isso nos desconectou completamente da gente. Lembra lá a dinâmica do começo da aula? Onde a gente voltou pro nosso próprio corpo, onde a gente voltou pra dentro da gente, onde a gente se reconectou com a gente começou a olhar pra dentro. Eu tô olhando que eu tenho um joelho, eu tô olhando que eu tenho um cotovelo. Meu Deus, há quanto tempo na sua vida você não sentia seu cotovelo? Há quanto tempo na sua vida você não sentia seu corpo pra perceber onde é que tá mais tenso, onde é que tá mais relaxado? Há quanto tempo? Há quanto tempo nós estamos fora de nós? E essa era tá promovendo mais disso. É um fogo aceso, tem uma panela. E esse fogo tá queimando e as pessoas estão enlouquecendo. Essa loucura vai fazer com que as pessoas busquem ajuda. Vai fazer com que as pessoas busquem socorro. E adivinham quem essas pessoas vão procurar? No primeiro momento de desespero, não procurar qualquer um. Vai atrás de um psicólogo, vai atrás da religião, vai atrás de qualquer coisa. Daqui a pouco, quando começa a entender que o negócio é mais embaixo, elas vêm pra cá. Elas vão me procurar e elas vão te procurar. Porque você, quando começar a fazer esse movimento na tua vida, adivinha, você vai se tornar um feixe de luz. Onde quer que você andar, dentro da tua casa, nas suas relações, na relação com seus filhos, com seus familiares, no seu trabalho, você vai se tornar um feixe de luz. Porque você vai estar se curando dia após dia, você vai estar se tratando, você vai se tornar uma pessoa empática, você vai começar a promover mudanças na sua vida. As pessoas se aproximam de você para perguntar, mas vem cá, o que está acontecendo? O que está acontecendo que você está tão diferente? O que está acontecendo que você pensa tão diferente? Qual a frase que vocês acham que eu mais escuto de pessoas que não conhecem o trabalho que eu faço? Pessoas que eu conheço aleatoriamente, assim, né? A pessoa, ela não sabe o que eu faço, ela me conhece. E a gente começa a conversar. O que vocês acham, o que vocês acham que eu mais escuto dessas pessoas? Nossa, você é diferente. Você fala umas coisas diferentes. Ué, você pensa diferente. Você pensa diferente, você é diferente. Por que será que eu penso diferente? Por que será que eu sou diferente? Por que será que as pessoas me sentem diferente? Por que as pessoas vão se aproximando, querendo desabafar? Por que as pessoas sentam na minha frente sem nunca ter me visto e falam tudo mais profundo da alma delas? Por que será que as pessoas têm essa confiança em mim, na própria vida e construir dinâmica? Você encontra a sua independência e você vai aprender como mudar tudo isso dentro de você sem todos esses presentes. Totalizariam 15 mil reais, amor de Nossa Senhora. Você paga, eu estou te dando esse acesso a mim por 2 cursos. 2. Já estão vislumbrando aí uma possibilidade de crescimento, de renda extra. Então ali a gente vai conversar na sala. Você tem 7 dias para desistir, caso o mercado para você, o que você... Me irrito tanto com a minha mãe por causa de 2 formas. A cardiologia, gente, eu acesso. A minha pergunta para você, de novo, é: quanto você está disposta a investir pela sua felicidade? Quanto você está disposta a investir o seu amor por você? Quanto amor você já investiu em relações furadas? Quanta atenção você já deu para pessoas que, cara, sem perceber, você sentiu raiva do amor e hoje você quer ser amada. Você sentiu raiva. A minha pergunta para você, de novo, é: quanto você está disposta a investir pela sua felicidade? Vocês não estão tristes porque vocês não têm uma casa própria. Vocês não estão tristes porque vocês não têm carro. De cura. Qual é a jornada? Primeiro, eu acesso uma informação lógica, é o que você está fazendo aqui hoje. Você já começou. Você está recebendo uma informação que você não tinha antes. Segundo movimento, você começa a elevar o seu nível de consciência. Aí já não tem a ver com lógica. Consciência é um troço que não está no corpo. É outra coisa. A consciência é aquele observador que observa a cena, que observa a vida, que observa o fato de fora. Então você começa a elevar o seu nível de consciência. Aí você começa a perceber as coisas de fora, não de dentro do evento. Ok? Não existe perdão no nosso método, viu, Dani? Não tem perdão aqui, não. Porque a pessoa que entende, ela não precisa perdoar. Aí, termo, assim, em nenhum momento eu disse nada disso. Eu só estou falando de energia. Estou falando de a sua vida inteira. Você vai ser a pessoa mais interessante na mesa que você sentou. Aconteceu uma desgraceira. Ou eu gastava aquele dinheiro. Uma loucura. Eu falo, meu Deus do céu, eu nunca consigo comprar minha casa. Como é que é isso? Eu nunca consigo comprar minha casa, eu nunca consigo comprar minha casa. Aí, realizei todo esse processo que eu ensinei vocês. Fui lá conversar com a ideia de casa própria. Deixa eu ver. Coloquei a casa lá e fui conversar com aquela ideia daquela casa. Nossa, eu vi que eu tinha uma dor em relação a essa casa própria. Eu vi que eu tinha uma ferida tão grande, sabe por quê? Porque o meu pai se matou pra construir uma casa, literalmente. A casa própria do meu pai na cabeça da minha criança. O meu pai pagou com a própria vida a casa própria que a gente construiu, que ele construiu. Então, eu tinha pavor da casa própria. Porque o meu pai vendeu tudo que tinha pra comprar a nossa casa. E depois que o meu pai estabeleceu a casa, que ele começou a construir a casa ali na etapa final, meu pai morre. Morre de cansaço, morre de estresse, queimando as pessoas. Por que será? Eu falo um pouquinho sobre a minha missão. Uma vez
sempre acabo fazendo. Você vê um trocinho aqui, ó. Pra você ver uma coisa, já vou voltar aqui nos bichinhos. Que eu precisava pra desenvolver coragem, audácia da vida, não importa. Não importa nem se ela tá na sua vida, se não tá mais, porque não é sobre a pessoa, é sobre o que você sente. Tá? Muito bem. Agora, pessoal, deixa aí sua dinâmica, seu exercício. Volta aqui comigo. Nós temos um sistema de crenças muito parecido, energeticamente. Olha pra eles. Olha aqui, ó. Olha pros dois.